E eu sei que Deus está nesse lugar sem fazer força. Tem lugar que a gente faz força, mas tem lugar que Jesus, a gente chega na esquina, Jesus já está no ambiente. Porque Ele não está só na casa, Ele está na redondeza também, amarrando os demônios, repreendendo as enfermidades que querem entrar. Aqui não entra não, aqui não fica nada, nada que for do céu. Se é do céu a gente recebe. Agora, o que não é do céu, a gente manda embora, e Jesus está na casa. Deixa eu ler o texto para a gente poder fazer as considerações. João capítulo 4, a partir do verso 1, que diz: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Não, esse amém aí foi muito fraco para o tipo de gente que é você. Que aqui tem mamães, viu? Põe a Bíblia no assento, mas não se assente não. Vamos orar como Jesus mandou. Não se assente não. Bota só a Bíblia no assento. Libera as suas duas mãos. Que a gente vai fazer como faz lá no Brasil. Você vai virar de frente para sua irmã, vai pegar nas duas mãos dela, você vai orar por ela e ela vai orar por você. Faz isso agora. De frente para ela, pegue nas duas mãos dela. Isso. De frente, isso, isso. Faz uma dupla ou faz um trio. Mas aí tem que fechar a rodinha. Se for para fazer um trio, fecha. E começa a orar por ela, ora pela casa dela, ora pelo filho dela, ora pelo marido dela, esquece um pouco de você e começa a orar pela sua irmã agora. E eu quero ouvir vocês orarem. Deus, senta adorando a Jesus. Podeis assentar-se, obrigada. Obrigada, meninas. Presença de Deus. Podeis assentar, minhas amadas. Pode continuar tocando, meu tecladista. Tinha um hino antigo que mamãe cantava. Era mais ou menos assim: Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou esse lugar. Você está sentindo Ele aqui, está? Você está sentindo Ele aqui? Não tem como nós dizermos que o Senhor não está operando nessa casa. A presença dEle é real. Eu quero louvar a Deus pela grata satisfação dEle me fazer, olhem todas para cá, isso, olhem para cá, me fazer passar a Macedônia e vir ajudar vocês aqui na África. Minha primeira visita a este continente. Espero que não seja a última, porque a África muito ensina, aliás, ensina o mundo inteiro, né? E de um tempo para cá o Senhor está revolucionando o mundo através da África de novo. De novo, de novo, de novo. E eu louvo a Deus porque o Senhor colocou pessoas especiais na minha vida, que foram a ponte para eu chegar aqui, que foi o pastor Vinícius Diniz, que eu ainda nem o conheço pessoalmente. Crente é assim, crente é engraçado, né? Crente é uma bênção. E aí ele ligou lá para o Rio, para o meu amigo pastor Gesiel Lima, e falou: me arranja uma pregadora aí do fogo. Ele falou: Flávia. Eu falei: ainda bem que ele falou meu nome. Podia ter falado outro, né? Porque tem várias, graças a Deus. E ele falou meu nome, e
E no dia foi um tal de me ligar, eu estava no culto e liga, o telefone dentro da bolsa. E aí quando eu estou saindo da igreja, que eu pego o telefone, que eu coloquei, né, aumentei o volume, disparou aquele monte de mensagem, e tá: mulher, você está onde? O povo da África está ligando para você e você está desligada. Eu estava no culto, crente. E aqui estou eu, porque o Senhor é bom. Deus abençoe o reverendo André Soma, que eu quero conhecer domingo, né? Domingo o papai vai estar aqui, se Deus quiser. A diaconisa Fernanda Soma, nossa mamã. Deus abençoe. Pastor Yuri podia pregar agora à tarde e me livrar desse manto. Deus abençoe. Sua digníssima e linda esposa. Reverendo Armando, que eu estava lá no Brasil assistindo esses dias, homem de Deus. Deus abençoe a todos. As diaconisas Yolanda, diaconisa Selma. Eu vou gravar o nome da metade, viu? Eu prometo, até o final. Em nome de Jesus. Fomos muito ministrados aqui de manhã. Fomos ou não fomos? Recebemos muito de Deus aqui. E o nosso Deus, Ele é pagador. Ele paga bem, viu? Ele não fica devendo nada para ninguém. E eu estou aqui com uma mensagem do céu. Antes de eu ministrá-la, eu tenho que entregar uma visão que Jesus me deu aqui hoje. E a visão, né, foi com a nossa cantora Noelma. Fica de pé, Noelma. Você. Noelma estava cantando aqui. Quem foi ministrado por Deus através da vida Noelma? Quando a Noelma estava cantando, né, apresentou diante dela como se fosse, eu não sei como é que vocês chamam aqui lá, a gente chama de passadeira. É esse tapete, né? Esse tapete. Apresentou-se diante dela um tapete todo de ouro. Todo de ouro. Aí eu falei: o que é isso aí, Jesus? Aí Deus me disse assim: é o caminho que ela vai começar a trilhar a partir de agora. Minha filha, se eu fosse você, você já é uma mulher muito agradecida ao Senhor. Tu já és uma filha muito amada do Pai. Mas, venha cá. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Noelma. Mas se eu fosse você, eu estreitaria mais a comunhão com Jesus, porque você não tem ideia aonde o Eterno vai te levar. Ele passou com você em vales muito escuros, mas chegou a tua hora, minha linda. Chegou ou não chegou, gente? Então, lá no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, no Japão, todo mundo vai saber quem é essa moça bonita. Deus marcou tua vida, marcou você desde antes de você nascer. Tu és um vaso escolhido de honra do Eterno. E o caminho de ouro é prosperidade. Deixa eu só te avisar uma coisa, Noema, olha bem para mim. Deus é aquele que nos faz famosos. Mas eu estava falando com o nosso reverendo, a fama ela é boa, mas ao mesmo tempo ela corrói. Se o homem se engrandecer, se o homem se deixar levar pela vaidade, aí tudo que era para ser muito lindo e duradouro se acaba. Então Deus está dizendo para você hoje nesse lugar: guarda o contato comigo. Continua sendo o vaso que eu te sou, que eu, Senhor, te escolhi. Porque dinheiro não vai faltar, fama não vai faltar nada para você, nada. Chegou tua hora. Então vamos aplaudir a Deus pela vida da nossa cantora, As Nações. Vai lá, meu amor, Deus te abençoe. Ai, ai. Vamos à Bíblia? Preparado está o teu coração para receber? Jesus estava na Judéia. Olhem todas para cá, tá? Eu prego assim mesmo, chamando a atenção. Olha para cá, levanta a cabeça, tá? Não faça nada, a não ser olhar para mim. Jesus estava na região da Judéia. João, o evangelista João, que vai nos trazer um evangelho maravilhoso, falando sobre Jesus como o Filho de Deus, aquele que estava lá no princípio com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu sempre digo uma coisa quando vou ministrar: é muito difícil falar do Logos na frente do Logos, né? Porque o Logos está aqui, é bem difícil falar dele na frente dele. Mas estamos falando dele nessa manhã, nessa tarde. E João escreve, falando sobre o princípio,
Porque na verdade Jesus, ele é o segundo Adão. Ele veio trazer-nos o nosso retorno de volta a Deus. Estávamos longe por causa do pecado, mas Jesus veio para mostrar a recriação de Deus. Por isso que você vai ver muita substituição no Evangelho de João. Você vai ver Jesus substituindo o próprio templo, no capítulo número 2, quando ele entra dentro do templo em Jerusalém, na sua primeira Páscoa, e Jesus vira tudo. Jesus entra lá e ele começa a fazer uma limpeza na casa, que é a casa do Pai. Porque Jesus não foi brigar com Roma. Você não vai ver Jesus batendo boca com Roma. Você não vai ver Jesus botando o dedo na face do sistema. Mas dentro da casa dele você vai ver Jesus lá dentro colocando ordem. Porque com o mundo lá fora, com a política, com os governantes, um dia, todo joelho vai ter que se dobrar. E vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Um dia ele vai dar jeito na corrupção, na injustiça. Um dia ele vai colocar ordem na bagunça. Deixa eles pensarem que eles podem. Deixa eles pensarem que são. No dia em que eles verem Jesus voltando montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, toda a terra vai estremecer diante desta aparição. Mas dentro da casa dele, meus irmãos, ele entra e coloca as coisas nos seus devidos lugares. E aí perguntaram, com que autoridade você faz isso? Ele disse, derruba, para ver se em 3 dias eu não levanto isso aqui de novo. Ele não estava falando da estrutura arquitetônica, ele estava falando do templo do seu corpo. Então ele mostra que ele é maior do que o templo. Aí lá no casamento em Caná da Galileia, Jesus faz o seu primeiro milagre. E lá no casamento, que o casamento dentro da cultura judaica representava a aliança de Deus de Israel com Deus, de Deus com Israel. Aí ele mostra que a aliança passada que era proposta e foi proposta através da lei, agora vai ser proposta através do sacrifício do Filho. Por isso que é uma nova aliança. Ele está sentado na mesa com os seus discípulos na última Páscoa dele aqui na terra. E aí o que ele faz? Ele diz, olha, eu estou diante de vocês, aqui tem o pão, que é o símbolo do meu corpo, aqui tem um vinho, que é o símbolo do meu sangue. Então a partir de agora, eu estou trazendo uma nova aliança. Por isso que as pessoas não entendem essa alegria toda. Mas como é que é isso? As pessoas devem perguntar, você não tem dinheiro? Você não tem bens, talvez não tenha uma casa própria, mas que alegria é essa? Que gente lá em Manhattan, gente em Nova York, gente nos lugares mais ricos da terra, talvez estão tomando remédio para dormir, porque não consegue nem ter paz para descansar, mas você não. Você entra aqui, talvez deixou em casa o problema, como eu deixei o problema na minha casa, porque problema fica em casa. A gente vem para cá trazendo a alegria do Senhor, que é a nossa força. A gente vem para cá para dançar, para saltar, para glorificar, porque Jesus é que vai dar conta do problema. Eu não tenho condições de resolver o meu problema, nem o seu problema, mas Jesus está na casa dizendo, deixa que do teu problema eu cuido. Eu só quero que você abra a boca para me adorar. Eu só quero que você levante a mão para o alto e me glorifique. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que a aliança passada. Aí com Nicodemos chega diante de Jesus, porque viu o que Jesus fez lá no templo, aquela arrumação toda, aquela expulsando todos os animais, colocando ordem naquele lugar. Aí Nicodemos vai atrás dele, mas Nicodemos vai atrás de Jesus, porque para ele Jesus é um mestre, só mestre. Mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo. Aí eu digo, como a gente fala lá no Brasil, Jesus foi logo, deu uma voadora no peito dele e falou, pode parar com essa conversa, porque a partir de agora, quem quiser ver o que eu estou trazendo, vai ter que nascer de novo.
Nicodemos não está entendendo nada. Peraí, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mamãe e nascer? Não. Você já passou, meu filho, pelo líquido amniótico da sua mãe. Você vai ter que nascer do alto. Vai ter que nascer da água. Vai ter que nascer do Espírito. E nós já fizemos isso. Então Jesus mostra no capítulo 3 de João que ele é maior do que a lei. Porque Nicodemos está indo atrás de Jesus para ver se Jesus realmente é o mestre que eles estavam esperando, o Messias mestre que eles estavam esperando, que seria o primeiro a mostrar a lei do jeito que ela era e cumpri-la. Jesus diz: eu sou maior do que a lei. Eu sou maior do que a lei de Moisés. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que a aliança. Eu sou maior do que todas as coisas. O escritor da carta dos Hebreus, vai para casa, pega a tua Bíblia. Se você tem dúvidas de quem ele é, de quem Jesus é, pega a tua Bíblia e abre no livro de Hebreus. Você vai ver que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que os anjos, é maior do que Josué, é maior do que Arão, é maior do que qualquer outro que existiu na história. E se o maior é meu pai, e se o maior é o meu irmão mais velho, e se o maior está aqui, o diabo não pode, o inferno não pode, os demônios não podem, e eu e você, que somos da casa dele, filhos dele, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se você crê nisso, joga essa mão bonita para cima e dá glória para ele. Jesus está na Judeia, depois de fazer tudo isso que eu vos falei, e aí ele resolve voltar para Galileia. E saindo da Judeia para Galileia, era só ir em linha reta. Mas os judeus religiosos, eles faziam uma curva. Eles pegavam um caminho para o oeste, passava pelo Jordão, entrava na Pérea e voltava para Galileia, porque eles não queriam passar por Samaria. Samaria, vocês sabem, quem conhece a Bíblia sabe, que Samaria foi edificada por Omri, pai de Acabe. Samaria foi edificada por Omri, pai de Acabe, para ser a capital do reino do norte. E ela foi levada para o cativeiro, por causa dos seus muitos pecados, em 721 a.C. E para povoar aquela região, foi trazido gente de toda parte, de Babilônia, de Cute, gente de todas as áreas ao norte, para sitiar aquele lugar. E essa raça mestiça que se formou, era odiada pelos judeus de sangue puro. Por que Jesus resolveu ir em linha reta? Por que Jesus resolveu passar por Samaria? Ora, um bom judeu faria um caminho assim, ó, aí depois voltaria assim. Mas Jesus não sou eu. Eu me divido, eu me separo. A gente faz o nosso próprio apartheid. Eu não gosto dela, então eu sento longe. Eu não gosto dele, então eu passo longe. Jesus não. Quanto mais os homens se separam, mais Jesus mostra que o caminho é reto. O caminho é reto. E o texto vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Tem um imperativo divino aqui nessa frase. Jesus não fazia nada por si só. Era uma ordem do Eterno. Era uma ordem do Pai. Vamos quebrar hoje, meu filho, todo o sistema de apartheid dos homens. Você vai entrar lá em Samaria e vai fazer maravilhas lá. Vai levar os teus discípulos que não vão entender nada. Porque quem está conosco, que vive ao nosso lado, mas não vive aquilo que a gente vive, vai achar que a gente é doido. Vai dizer assim: mas para que tudo isso? Para que você dança tanto? Para que você pula tanto? Vive ao nosso lado, mas ainda não tem o que a gente tem. Mas Jesus vai mostrar para os seus discípulos, que ainda eram crianças na fé, que Jesus não veio separar ninguém. Ele veio tramanar assaios, levantar um povo de raça, tribo, língua e nação. No céu não vai ter uma mesa para vocês e outra mesa para nós. Se você não está disposto a sentar na mesa comigo no céu, para lá você não vai. Porque com certeza eu vou estar sentada lá e quero ver você lá. Eu quero sentar ao lado dos africanos. E eu disse uma coisa lá fora: eu duvido que o primeiro povo que vai puxar a fila não seja os africanos quando entrar no céu.
Porque, gente, ninguém tem a alegria que vocês têm. Eu já andei o mundo afora, ninguém tem isso que vocês têm. Então, quando Jesus arrebatar a sua igreja, que ele puxar a fila, vai botar os africanos na frente e as mamas dançando, e entrando lá, e quem quiser ir atrás, que vá. Olha a presença que eu estou sentindo. Porque Jesus tem que passar por Samaria. O Espírito de Deus está o guiando para lá. O ministério de Jesus exigiu que ele passasse naquela cidade. A vontade divina segue um plano que é racional e benéfico. O nosso Deus só faz coisas muito bem arquitetadas. Ele faz coisas muito bem pensadas. Se é para unir, vai unir agora. Porque, irmão, se tem uma coisa que o Deus eterno não suporta, é a falta de unidade dentro da casa dele. Porque quando os filhos das trevas vão trabalhar para destruir a nossa vida, eles se reúnem e se unem. E a gente não quer se unir, mas vai se unir hoje aqui, nem que seja na marra. Vai dando um abraço aí na sua irmã que está do lado, diga para ela, se una comigo. Fala com ela, eu te amo, irmã. E Jesus chega no poço. Jesus chega no poço e o texto vai dizer que lá estava a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, no sol de meio-dia. Esse Jesus cansado da viagem, para muita gente que não anda cansado ou não está cansado, que não está passando problema nenhum na vida, esse Jesus não interessa, não serve para mim um Jesus cansado. Mas para quem está cansado, para quem está triste, para quem entrou nesse culto aqui hoje, e o corpo está dançando e o coração está aflito, esse Jesus serve. Porque ele se identifica conosco, Por isso que Hebreus 4, 14, 15 vai dizer: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos então com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, vai dizer: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, para chamar a atenção daquela mulher, além de estar realmente cansado do caminho, com o sol a pino, como a gente diz, sol alto, meio-dia, Jesus chega ali naquele lugar e espera. Uma mulher samaritana vem com... Você acha que é só você que carrega? Mamãe carregava lata de água, né? Porque não tinha água até pouco tempo atrás, onde nós morávamos. Então, se você acha que é só você que carrega água, tinha uma mulher aqui que ia quilômetros de distância para levar água para casa, porque não tinha água encanada. A gente acha que esses problemas só acontecem conosco aqui em pleno século 21. Você olha para a Bíblia e percebe que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E fala de necessidades de pessoas iguais a nós, que viveram os mesmos dramas e viveram e venceram pela fé em Jesus Cristo. Essa mulher, ela vai pegar água no poço. E Jesus, que, como disse, está substituindo o antigo pelo novo, se iguala a ela em suas necessidades. Como disse, ele era Deus, tomou forma de homem, forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Já percebeu quanto ele diminuiu? Você já parou para pensar o quanto ele desceu? E aqui ele desce mais ainda, porque para chamar a atenção dela, para que ela pudesse ouvir o que ele tinha a dizer, Jesus pede uma coisa que ninguém nega. O que as pessoas não negam? O que uma pessoa não nega? Eu posso não ter ouro para te dar, mas se você me pedir água, com certeza, eu vou dar um jeito de conseguir água para você. Água é um elemento que muitos não vão negar, pessoas não vão negar dar água. É até um crime negar água para alguém. Ele entende, olhe para cá, que precisa descer um pouco mais.
é a história do peixinho. Há um tempo atrás eu li um livro do Max Lucado. Max Lucado disse que é um grande autor de livros, um homem de Deus, que eu gosto muito de ler os seus livros, ele é americano. Ele disse que ele tinha um aquário em casa. Todos os dias ele chegava e punha comida para aquele peixinho, aqueles peixinhos. E toda vez que ele chegava perto, os peixinhos corriam e se escondiam dele. Ele amava os peixinhos, mas os peixinhos tinham medo dele pelo tamanho dele. Aí ele disse para Deus: eu não vou conseguir nunca demonstrar para os meus peixes o quanto eu me importo com eles. Aí Deus veio através do Espírito Santo aos seus ouvidos e disse: só teria um jeito, você virar peixe. Se você virasse peixe e entrasse aí dentro, aí você poderia demonstrar o seu amor para ele. Aí ele não entendeu: por que você está falando isso para mim? Isso não parece familiar, não, meu servo? Deus, no Sinai, era assustador para Israel. Tanto é que Israel disse para Deus, para Moisés assim: Moisés, que fale você conosco e não Deus, porque Deus vai nos matar se falar conosco. E Moisés: não, Deus não veio aqui para matar ninguém, veio aqui para produzir temor. Só que era alto demais, era grandioso demais, era perigoso demais. Aí Deus, que já tinha tentado se comunicar com o homem de várias maneiras e de várias formas, e o homem não entendia o seu amor, o que ele faz? Ele manda o filho, só que ele diz: filho, vai ter que diminuir o tamanho, vai ter que deixar a glória aqui, vai ter que nemaragaia, como disse Max Lucado, virar peixe para que o peixe possa te compreender. E não foi isso que ele fez por esta igreja e por você? Você ainda diz que Deus não te ama? Você ainda diz que Deus não te entende? Se Ele mandou o Filho dele, foi isso que Ele falou para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele virou homem, estava cansado, sentado à fonte de Jacó pedindo água. Esse é o Deus de Maia, desta igreja. É o Deus da tua casa. É o Deus que vai botar tudo no seu devido lugar lá. Aí, essa mulher que chega com o seu cântaro de água, não sei se na cabeça ou no ombro, se assusta. Você percebeu que desde o capítulo 2, as pessoas estão estranhando a pessoa de Jesus? Primeiro, o mestre Sala estranha o vinho bom. Segundo, Nicodemos estranha Jesus falar que tem que nascer de novo. E agora uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. Mulher, não se podia falar com mulher na rua, ainda mais samaritana. Tanto é que os discípulos chegam e acham aquilo um absurdo. Então Jesus percebe que ela está estranhando o pedido e espera um posicionamento dele. Aí o que ela faz? Ela faz o que a gente, olha para mim por favor, o que a gente costuma fazer diversas vezes diante do sagrado. O sagrado se apresenta diante de nós, o sobrenatural de Deus se apresenta diante de nós, a palavra de Deus se apresenta diante de nós, um anjo de Deus se apresenta diante de nós, o Filho de Deus se apresenta diante de nós. E sabe o que a gente faz? Ao invés de agarrar o sobrenatural, nós estamos falando das nossas falências naturais. Primeira coisa que ela joga na face daquele judeu é: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher? Que sou mulher? Aí eu falei: Senhor, isso não é normal. Porque eu vejo na Bíblia vários exemplos de pessoas diante do sagrado, diante do sobrenatural, lembrando de suas falências naturais ou de seus preconceitos naturais. Aí eu lembro de Abraão e Sara rindo da promessa, porque não foi só Sara que riu, Abraão também riu. O Senhor foi na casa de Abraão e disse a Abraão que dentro de 1 ano ele abraçaria um filho. Abraão já tinha rido no capítulo anterior, e no capítulo 17 de Gênesis, agora é a vez de Sara rir. Aí diante do sagrado, nós estamos fazendo como Abraão e Sara: eu já sou velha,
Eu já não tenho mais condição de ter filhos. O médico já me desenganou. Nós ouvimos uma palestra aqui sobre o câncer, muito benéfica e maravilhosa. E nós respeitamos a profissional, a serva de Deus que veio aqui esta noite. Mas essa é uma das desculpas que nós damos também para o sobrenatural. Senhor, o médico me deu um diagnóstico. E às vezes o diagnóstico é real, é fato. Eu fui diagnosticada, era uma mulher estéril. Eu casei-me aos 30 anos. E até os 35 anos eu estou tentando engravidar. Mas o meu corpo produzia tumores. Todos benignos, mas produzia tumores. E o médico disse, você, além disso, não pode engravidar porque você não ovula, ou seja, seu ventre é seco. Aí eu fui para casa com aquele diagnóstico e falei com quem pode resolver, que tem coisa que só Deus pode resolver. Eu fui para casa, eu faço assim, lá em casa, é o meu jeito. Sento, puxo a cadeira e falo, senta meu senhor, vamos conversar. O médico falou assim, eu respeito a opinião do meu médico, que ele era um excelente, um excelente ginecologista. Eu respeito a opinião dele. Ele disse que não. Mas o que o senhor tem para me falar? Se o senhor disser para mim, Flávia, você nunca terá filhos, não tem problema, não vou morrer por conta disso. Vou tomar conta dos filhos dos outros, vou adotar, vou dar meu jeito. Agora, se o senhor falar, Flávia, eu deixei você ficar assim, como as matriarcas em Israel, ventre fechado, mas eu vou abrir a sua madre. Se o senhor falar que eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. Aí fui para onde? Para onde a gente vai? Para a igreja. Fui para a igreja dirigir uma vigília que eu dirigia no Rio de Janeiro. Aí eu olho para a porta assim, estou dirigindo, estou vendo alguém entrar pela porta, reconheci meu amigo Robson de São Paulo. Falei, Robson. Aí falei com alguém, traz ele para frente, é cantor, é pregador, é profeta. Ele tinha profetizado sobre o meu casamento e eu casei, viu? Amém. Tem alguém aí que quer casar? Ah, Jesus casa, viu? Se prepara. Aqui vai ter de tudo. Vai ter gente engravidando, vai ter gente casando, vai ter gente curada. Eu não vim aqui à toa, né? Aí estou vendo o Robson, sentou. Aí dei oportunidade para Robson. Ele pega o microfone, saúda a igreja com a paz do Senhor e vira para mim e diz assim, vai ficar grávida, Branca. Falei, eu? Ele falou, você, e cuidado para não vir dois, hein? Porque Jesus abriu a madre e escancarou de vez. Aí eu tomei a palavra, porque meu pastor ensina uma coisa, quando você receber a palavra que vem do altar, a água vem daqui, a fonte vem daqui. Quando você receber a palavra, você diga, eu creio, recebo, tomo posse e agradeço. Aí fui embora. Fiquei grávida? Claro que fiquei grávida. Aos 35 anos. Aí tive a Ana Clara, minha primogênita. Achei que ia ser uma só. Quando tinha 43 anos de idade, vou à minha igreja, que hoje eu sou membro dela, Assembleia de Deus, Ministério Shalom. Aqui é a Shekinah, lá é a Shalom. É todo mundo servo de Deus. Meu pastor Lecivaldo Ferreira, que está assistindo. Aliás, gente, vamos dar um paz do Senhor para o povo do Brasil, que está todo mundo assistindo vocês. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Paz do Senhor, Brasil! Eu ia esquecer e ia ser chamada a atenção no final. Aí vou para a minha igreja para conhecer o pastor Lecivaldo, que é um profeta muito famoso no Rio de Janeiro, homem de Deus. E aí eu fui lá com uns amigos, né? E no final do culto ele sempre leva a gente para frente do altar e nos leva para orar. E eu estou lá, junto com o povo. Aí ele olha para mim e diz assim, sem saber que eu tinha uma menina. A Ana Clara não tinha ido comigo, estava eu e Vinícius só, Vinícius e eu. Aí ele olha para mim e diz assim, irmã, com todo respeito, Jesus vai te parar para te dar uma segunda menina. Amém? Eu fiquei assim, ó, com 43 anos. Eu falei, eu não falei amém não, eu fiquei, Aí eu olhei para a face do meu amigo, ele fez assim para mim assim, melhor você acreditar que esse aí não erra não.
Eu falei, gente, não. Aí eu já comecei a ficar com medo. 43 anos já é uma idade perigosa. Não sei para quem, né? Para Deus não é não. Pergunta se eu fiquei grávida. Ficou grávida? Pergunta para mim, ficou grávida? Claro que fiquei. Aos 46 anos, calma, aos 46 anos fico grávida de novo. Mas esse o céu fez assim, ó, já te dei 2, vou tomar esse para mim. E esse o céu tomou. E está tudo bem, porque no céu não tem aborto. No céu tem gente muito viva, mais viva do que a gente. Jesus faz milagres ou não faz? Pode dizer para sua irmã, tem um milagre de Deus lá no teu endereço, vai. Por que diante do sagrado nós estamos falando das nossas falências? Lembra de Zacarias, o pai de João Batista? É o exemplo mais pesado que eu dou. Ele está dentro do templo oferecendo incenso, queimando incenso no altar do incenso. Gente, eram para mais de 1.800, se não estou enganada, sacerdotes de várias famílias. Eram 24 turnos. O turno dele é da família de Abias. Então, por uma semana, ele tinha que estar dentro do templo. E caiu-lhe por sorte, ele ia para o templo para trabalhar, mas caiu-lhe por sorte ele oferecer incenso. Era uma vez na vida e nunca mais. Ele está diante do altar do incenso. Vamos supor que o altar está aqui. Deixa eu ir para cá. O altar está aqui, uma caixa de madeira de acácia recoberta de ouro. Está ali, queimando incenso, fazendo suas orações. O povo está do lado de fora esperando o sacerdote para no final da oração abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ele está no templo. O templo só tinha uma porta, a porta está atrás dele. Não tinha janela como aqui nós temos muitas janelas. De repente, do lado direito do altar do incenso, aparece Gabriel, que já tinha um tempo que não aparecia. Ele apareceu a primeira vez para Daniel, e agora aparece para Zacarias. Tinha um anjo à direita do altar, e não era qualquer anjo, era o anjo mensageiro de Yahvé. Aí o que acontece? Zacarias se assusta, se encolhe de medo. Claro, sobrenatural não é algo comum, mas ele faz o que a irmã Maria, a Maria de Nazaré, não faz. A Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, o anjo não apareceu. Sabe o que ele fez? Ele abriu a porta da casa dela e entrou. Tu já pensou? Você está lá dentro da sua casa, abriu a porta e entrou. Tipo, dá licença, dona Maria, eu vim aqui te dizer que você vai ser mãe do Salvador. Maria só fica assustada, porque ela era virgem, não havia tido nenhuma relação com o seu noivo, que já era esposo dentro daquela cultura, e ela se assusta, e ela diz assim: como é que vai se dar isto? Ou seja, me fala o plano para eu estar pronta para o processo. Diferente de Zacarias, Zacarias está encolhido de medo. Aí o anjo diz: tua mulher Isabel conceberá e dará à luz um menino, e o nome dele será João, e ele aplanará o caminho, preparará o caminho para o Salvador. Olha Zacarias, diante do sobrenatural, diante de Gabriel, que não desce toda hora. Ele só desceu 3 vezes na história bíblica. Primeira para Daniel, segunda para Zacarias, terceira para Maria e ponto final. Aí ele olha e diz assim: eu vou ser pai, minha esposa vai ser mãe. Isso é impossível, me dá um sinal aí. Sabe por quê? Eu sou velho. Gente, eu nunca vi Gabriel tão nervoso com alguém. Gabriel falou: como é que é? Eu sou Gabriel, camarada. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que assiste diante do Deus do universo. Ele está no trono, eu estou do lado. As maiores decisões da história eu já ouvi com esses ouvidos sair da boca de Yahvé.
e por causa da tua incredulidade, tu vais ficar mudo até o dia do nascimento dessa criança, porque de Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. E Zacarias teve que sair para o lado de fora mudo. Eu não sei o que você vai vai experimentar aqui hoje. Ou vai sair muda daqui, ou vai sair como Maria, abençoada daqui. Você escolhe a forma que você quer sair. Quer sair daqui muda, porque não crê em nada, porque prefere apresentar para Deus a tua falência. A samaritana está dizendo para Jesus: tu és judeu e eu sou samaritana. Aí ela fala uma outra coisa que é dolorosa, viu? Além de falar da divisão social de ambos, que é isso que a gente faz a vida inteira, a vida toda. Eu botei uma frase esses dias, eu não sou de entrar em polêmica de internet, que eu nem tempo para isso tenho. Mas quando eu cheguei numa igreja para ministrar, que tinha um cordão de isolamento, reverendos, separando uma classe da outra, aí eu peguei o microfone, nunca mais voltei lá, porque quando a gente fala a verdade, ninguém quer levar mais, não tem problema não. Aí naquele dia, e eu não falei porque eu queria falar, eu falei porque estava dentro da mensagem, e eu tinha que passar um slide, e eu passei o slide, era o slide sobre a história do Titanic. O Titanic, eu falei, vocês lembram desse barco? Aí todo mundo, Titanic. Eu falei, pois é. O que tinha no Titanic? Classe A, classe B, classe C. Aí um dia, 4 dias depois da viagem, no dia 14 de maio, se eu não estou enganada, de 1912, o Titanic colide com um iceberg no Atlântico Norte. Não fez um rasgo grande não. Eu acompanhei todo o documentário. Foi só, é como a gente diz lá no Brasil, foi só um arranhão de unha. Sabe um arranhão de unha? Assim, tique. Aquilo foi entrando. Em 2 horas e pouco, o Titanic estava debaixo das águas do Atlântico Norte. Aí eu disse, todas as vezes que nós nos dividimos por classe social, Deus manda uma tragédia para igualar todo mundo. Nunca mais voltei. Mas o recado foi dado. Depois dela mostrar quem ela era, eu sou samaritana e você é judeu. Aí Jesus pede água, ela diz assim, aí ele fala, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, olha o dom aqui diante de você. E quem é que está te pedindo água? Tu me pedirias e eu te daria água da vida. Aí ela olha para Jesus e diz assim, como podes tirar água se tu não tens? Lá no Brasil seria uma lata, uma cacimba, não seria uma lata. Tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Aí eu, quando li esse texto, falou, Senhor, fica nele que tem coisa nele. Eu falei o quê? Além de nos perdermos no preconceito racial e social, estamos nos perdendo no eu tenho e você não tem. Eu tenho com o que tirar, você não tem. E o poço é fundo, hein? O poço é fundo. Olha para mim aqui. O Senhor está dizendo, quer dizer que nós estamos nesse sentimento de superioridade, mesmo porque, em outras palavras, ela tinha até uma certa razão, entre aspas, porque ninguém bebia. Se hoje não bebe, naquele tempo piorou, mas era uma questão de preconceito. Não se bebia em copo de samaritano, não se bebia, não se comia em prato de samaritano, nada de samaritano interessava. Então ela está dizendo, te peguei na sua própria religiosidade. Você não pode beber no meu copo, na minha cacimba, na minha lata, mas eu tenho e você não tem. Aí de Mara Sombria, ela mandou cair a sereba. Aí Deus está mandando que eu diga na noite desse dia, não despreze a cana trilhada, porque Ele não despreza nem a cana trilhada e nem o pavio que fumega.
Às vezes do teu lado está a solução de Deus para a tua vida, só que você está nessa, eu tenho, ela não tem. Você sabe realmente quem está do seu lado? Geralmente a gente julga pela aparência, não é assim? A gente olha e diz, não. E às vezes as pessoas mais ricas da terra, ou aquelas que podem resolver o seu problema, andam, como a gente diz lá no Brasil, largado. Aí a gente olha e diz assim, essa pessoa não tem, mas eu tenho. Ela tem muito mais do que você imagina. Se a da terra pode ter o que você precisa, quem dirá Jesus? Jesus nunca veio em cavalo como Salomão, Davi. Por isso que confundiu a cabeça dos judeus. Quando ele foi entrar em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. Era sim um transporte dos reis, mas dos reis que estavam vindo em paz. Aí montava no jumentinho. Quem vinha da guerra, vinha no cavalo, vinha sim. Jesus não é como o homem. Tem um hino que a gente cantava lá no Brasil, deixa eu ver se eu lembro a letra do coro. Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não traz confusão, e quando ele opera, não deixa sintoma, nada por fazer. Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara, ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Cuidado para você não mandar embora a solução de Deus para a sua vida. Você lembra de Ruth apegada a Noemi? Diz que o coração de Ruth se apegou a Noemi, a sua sogra. A órfã já tinha ido embora, porque as órfãs vão embora, mas as Ruths não vão embora. Noemi estava depressiva, estava triste, arrasada, e ela diz, volta para casa, volta para tua família, tua cunhada já foi, volta você também. Ela olha para Noemi, Ruth olha para Noemi e diz, não me instes para que te deixe, não implica comigo para eu te deixar, porque onde quer que você for eu vou, onde quer que você pousar eu pouso, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, e aonde você cair, ali eu vou cair, aonde você for sepultada, aí eu serei sepultada, e não tem outra coisa a não ser a morte que vai me separar de você. Deixa eu falar uma coisa, Deus vai arrancar essa gente ruim, que anda do teu lado e só te puxa para trás, e vai trazer gente de qualidade para colocar do teu lado, mulher. Sabe aquelas lá, tudo que você faz, elas lançam na face, eu tenho, você não tem, e você desculpe como uma tola, dando ouvidos para elas. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te esconder, vai arrancar essa gente do teu lado. Não espera ninguém mais te procurar, elas não vão mais te procurar. Jesus vai espantar essa gente do teu lado e vai trazer gente do céu para andar contigo, para te puxar para cima, para te levar aonde o Espírito de Deus quer te levar. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Para a gente terminar, amanhã a gente vai ter muito mais. Aí ela diz, o poço é fundo. Sabe como é que Deus confronta as tuas desculpas? O poço é fundo. Minha crise, meus problemas, os abismos da minha vida são tão profundos que Deus não pode tirar-me de lugar nenhum. Corrie ten Boom, já ouviu falar dela? Se não ouviu, procure-a na internet. Ela já dorme no Senhor. Era uma holandesa, se não estou enganada, a nacionalidade dela, que escondeu os judeus dentro da sua casa no tempo da Segunda Guerra Mundial. Foi descoberta, foi levada para campo de concentração, junto com a sua família. Os pais morreram, ficou ela e a irmã dela. A irmã também morre, e ela, por uma coisa do céu, não existe coincidência, existe providência. Ela sai da prisão. Depois de anos ela vai descobrir que a libertação dela foi um engano. Erraram o nome. Com Deus não erra não.
Sabe aquele teu processo? Meu marido é advogado. Sabe o que a gente faz no Brasil? O Brasil não está fácil não, tá? Sabe o que a gente faz no Brasil com os processos? Vocês estão acompanhando, né? Está fácil não. Na área jurídica, então, está difícil demais. A gente pega os processos e leva para um monte. Olha ele aqui, filmando. Bota os processos debaixo do joelho e diz: Jesus, Jesus. O homem está dizendo que não solta. É o teu povo, hein? Eu já jogo para ele assim: é o teu povo, tá? Que se chama pelo teu nome. O homem diz que não solta, mas o Eterno fala que solta. Aguarde o que Deus vai fazer depois desses dias. Depois você conta o testemunho para Nanda, para mãe Nanda, e ela vai me contar. Combinado? Como Deus confronta as nossas desculpas com algo mais profundo ainda. Romanos 11, 33, 36. Ó a profundidade das riquezas. Você não está dizendo que o seu problema é fundo demais, profundo demais? Vou te mostrar quem é profundo. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Profundo demais o meu problema. Só que não. Aí Jesus começa a teologizar com ela. Aliás, ela primeiro com ele. Se tinha uma teóloga ali, era ela. Quando ela diz: me dá água, para a gente encerrar e orar por vocês. Me dá dessa água para que eu não tenha que vir aqui e passar a vergonha que eu passo todos os dias. Porque aí eu vou ficar dentro da minha casa com o meu problema lá. E ninguém mais vai ver o meu rosto lá de fora. Aí o meu Senhor mandou eu dizer a vocês, já quase noite desse dia: problemas foram feitos para serem resolvidos. Não basta aprender sabedoria. O homem precisa de uma nova espécie de vida. Aí Jesus olha para ela e diz assim: vá chamar teu marido. Aí ela: vai mentir para ele? Não dá. Ele sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu falar. Aliás, antes de eu pensar em falar, ele já sabe. Como é que mente para ele? Ela não mente não. Ela disse assim: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que tens não é teu marido. Tem um problema aqui. Tem um nervo exposto. Tem um câncer na alma. Tem um problema familiar, que representava o problema nacional de Samaria. Aquela mulher é a representação de uma Samaria prostituída. Porque quando veio aquela raça de gente lá da Babilônia, depois do cativeiro do Reino do Norte, trouxeram para aquela terra vários povos para tomar conta daquele lugar, para sitiar aquele lugar, para viver naquele lugar. Essa é a palavra. E trouxeram, essa gente trouxe os seus deuses. E se você for para 2 Reis 17, 30, isso, 17, 30, 31, em casa você vai ler. Cada nação tinha os seus deuses. E cada nação dessas cidades trouxe os seus deuses. Quantos deuses tinha, Flávia, ao total? 5 deuses. E o último, não era 5 maridos mais um? O último era o Senhor. Eles também adoravam a Deus, o Deus de Israel. Aí Deus está falando através de Jesus Cristo para a Samaria prostituída: você tiveste 5 maridos, e o último, você não teve condições de casar-se com ele, porque ele não é para qualquer um. Você precisa primeiro arrepender-se, deixar o pecado, a vida errada, e aí você se casa com ele. Era a representação daquela vida que Samaria levava. Por que vocês acham que quando ela conta a história
de que houve um homem lá no poço de Jacó que falou tudo que ela estava fazendo e um pouco mais, a cidade inteira larga tudo e vem até Jesus. Era um convite da graça. Larguem a vida errada, larguem a vida dupla e sirvam ao único e verdadeiro Deus. Não adianta voltar para casa e continuar vivendo a vida que a senhora leva. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de se apartar do pecado, hoje é dia de dizer para Deus: eu quero viver única e exclusivamente para ti. É difícil? Quem falou que evangelho é fácil? Quem falou? Alguém disse isso para você? Alguém te enganou aqui em cima do altar? Dizendo que evangelho é ficar sentado diante de uma lagoa pescando peixinho dourado? Evangelho é cruz. Uma vez uma turma chegou diante de Jesus e disse assim: mestre, eu vou te seguir. Jesus: raposa tem covil, ave do céu tem seus ninhos, e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não pense que vai ter grandes coisas comigo. Comigo é sacrifício. Aí outro chega diante de Jesus e diz: eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar meu papá. Aí Jesus: deixa os mortos da terra, larga isso e vem e me segue. Havia um problema ali, e o problema foi resolvido, porque onde Jesus chega não tem problema, tem solução. O céu não tem problemas, o céu resolve problemas. Eu não sei o que você deixou lá, a situação que você deixou. Eu só sei de uma coisa: Jesus está entrando lá agora. São 17 horas e 16 minutos. E eu encerro a palavra dizendo: nesse exato momento, nesta hora marcada, Jesus entra dentro da tua casa e resolve o que você deixou lá. Fica de pé. Fique de pé. Fique de pé. Oh! Você tem que aprender a receber aí também. Usar autoridade aí. Mas nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos levantar a nossa mão. Eu não sei onde é a sua casa. Levanta para frente. À frente. À frente. Uma mulher uma vez me disse: se vocês crentes soubessem a autoridade que vocês têm, nunca vocês andariam de cabeça baixa. Você vai dar uma ordem ao mundo espiritual no nome de Jesus, para Jesus soltar alguém que está preso na família. Não sei se é o filho, não sei se é o marido, não sei se é a sogra, não sei se é a prima, não sei se são os parentes todos. Você tem a palavra de autoridade na sua boca. E eu sei que você está cansado, eu também passamos o dia todo aqui, mas o espírito está forte. A carne pode estar fraca, mas o espírito está forte. E você vai orar agora e vai dizer: solta minha família, Satanás. Solte o meu marido, Satanás. Solte o meu filho agora. 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 Não resista. Não resista. Solte Angola. Solte Luanda. Solte o Rio de Janeiro. Solte o Rio de Janeiro. Solte o Brasil. Solte agora. No nome de Jesus, no nome de Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei.
Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A minha salvação.